Olá! Sem o Espírito Santo, não há missão verdadeira. A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Seja muito bem-vindo a mais um devocional da Palavra de Deus. É uma alegria estarmos juntos para meditar nas Escrituras e permitir que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Hoje, em nosso devocional diário da Escola Bíblica Dominical, refletiremos sobre um tema extremamente importante para a vida da Igreja e de cada cristão. Sem o Espírito Santo, não há missão verdadeira. Vivemos em uma época em que existem muitos recursos para anunciar o Evangelho. Temos igrejas organizadas, tecnologia, rede social, equipamentos modernos e inúmeras formas de alcançar as pessoas. Tudo isso é uma grande bênção. Porém, existe uma verdade que jamais pode ser esquecida. Nenhuma ferramenta substitui a presença do Espírito Santo. Amados, a igreja nasceu pelo poder do Espírito e somente continuará cumprindo a sua missão se permanecer dependente dele. Podemos possuir conhecimento, planejamento e boa vontade, mas sem a direção do Espírito Santo, a obra perde a sua força espiritual. É sobre isso que aprenderemos no devocional de hoje. Antes de meditarmos na palavra do Senhor, vamos falar com o nosso Pai em oração? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida e pela oportunidade de abrir a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, fortaleça a nossa fé e transforme o nosso coração. Que este devocional não seja apenas mais um conhecimento adquirido, mas uma experiência contigo, querido Senhor. Ensina-nos a depender mais da Tua presença do que das nossas próprias capacidades. Que ao final desta mensagem estejamos mais apaixonados por Cristo e mais comprometidos com a missão que o Senhor nos confiou. É o nosso clamor em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amados, o nosso texto inicial está em Atos, capítulo 1, versículo 8. É o nosso texto base do devocional de hoje. Diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Aleluias! Glórias a Deus! Amados, este versículo é um dos mais importantes de todo o livro de Atos. Na verdade, ele funciona como um resumo de tudo o que acontecerá ao longo da história da igreja primitiva. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele havia ressuscitado. Os discípulos estavam felizes. Eles acreditavam que já estavam preparados para anunciar o Evangelho ao mundo. Durante aproximadamente 3 anos, eles haviam caminhado ao lado do Mestre. Ouviram seus ensinamentos. Presenciaram milagres extraordinários. Viram cegos enxergarem, paralíticos andarem, mortos ressuscitarem. E agora contemplavam o próprio Cristo ressuscitado. Ah, meus irmãos, humanamente falando, parecia que nada mais lhes faltava. Mas Jesus conhecia uma necessidade que eles ainda não estavam compreendendo. Eles precisavam do Espírito Santo. Por isso, antes de enviá-los ao mundo, o Senhor lhes deu uma ordem muito clara.
Em Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesus declarou: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eita glória! Observe, meus irmãos, que Jesus não disse para saírem imediatamente pregando o Evangelho. Primeiro eles deveriam esperar. Esperar não por falta de conhecimento, esperar não porque eles estariam com medo, mas porque a missão cristã nunca poderia ser realizada apenas com esforço humano. Ela dependeria totalmente do poder de Deus. E isso continua sendo verdade nos dias de hoje. Muitas vezes pensamos que a obra de Deus depende principalmente da nossa capacidade. Acreditamos que se tivermos mais estrutura, mais dinheiro ou mais recursos, faremos uma obra ainda maior. Entretanto, meus amados irmãos, Jesus nos ensina exatamente o contrário. O fator mais importante nunca foi a estrutura, sempre foi e sempre será a presença do Espírito Santo. Foi por isso que o Senhor declarou através do profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 6, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Veja, meus irmãos, que verdade maravilhosa nós temos nesse texto. A igreja nunca avançou porque era poderosa aos olhos do mundo. Ela avançou porque o Espírito Santo caminhava com ela. Aleluias! Observe também a primeira promessa de Atos, capítulo 1, versículo 8, do nosso texto base. Recebereis a virtude do Espírito Santo. A palavra virtude aqui nesse texto, meus irmãos, significa poder, capacidade, força sobrenatural. Não se trata apenas de coragem humana. Não é entusiasmo, não é uma emoção. É o poder de Deus capacitando pessoas comuns para realizarem uma obra extraordinária. Os discípulos, eles eram homens simples. Pedro era pescador, João também. Mateus havia sido cobrador de impostos. Nenhum deles possuía grande influência política. Nenhum era considerado importante pelos líderes religiosos. Mas, meus amados irmãos, quando o Espírito Santo veio sobre eles, tudo mudou. Pedro, que antes negava Jesus 3 vezes, agora se levantava diante da multidão para anunciar Cristo com ousadia. Atos, capítulo 2, versículo 41, a Bíblia diz: de sorte que foram batizados o que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Ah, meus irmãos, que transformação foi essa? O homem que antes tremia diante de uma criada, agora anunciava o evangelho diante de milhares de pessoas. O que mudou? Pedro ficou mais inteligente? Não, claro que não, meus irmãos. Recebeu melhor formação? Também não. O que mudou, meus irmãos, prestem atenção nisso. O que mudou foi a presença do Espírito Santo em sua vida. Isso nos ensina que Deus não procura pessoas perfeitas, Ele procura pessoas disponíveis. O Espírito Santo capacita aqueles que se colocam à disposição do Senhor. O
O apóstolo Paulo compreendeu esta verdade. Por isso ele escreveu em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e também o versículo 5: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Ah, meus amados, que declaração extraordinária! Paulo não desprezava o conhecimento, claro que não. Ele era um homem muito instruído, mas sabia que nenhuma capacidade intelectual poderia substituir a atuação do Espírito Santo. Essa continua sendo uma grande lição para nós. Precisamos estudar a Bíblia, precisamos nos preparar, precisamos buscar excelência naquilo que fazemos. Mas jamais podemos imaginar que a nossa preparação substitui a unção de Deus. Uma mensagem bonita pode emocionar, mas somente o Espírito Santo transforma corações. Uma boa argumentação pode convencer alguém intelectualmente, mas somente o Espírito Santo convence o pecador do pecado. Somente o Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo diz lá no Evangelho de João 16, 8: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem realiza essa obra, meus irmãos. Nós anunciamos o Evangelho, ele convence, nós plantamos, ele é que faz crescer, nós pregamos, mas é ele que transforma vidas. Aleluias! Por isso a missão pertence muito mais a Deus do que a nós. Outra expressão importante que nós temos aqui em Atos 1:8 é: e ser-me-eis testemunhas. Jesus não disse apenas que eles deveriam falar sobre ele, disse que seriam testemunhas. A testemunha fala daquilo que viu, daquilo que experimentou, daquilo que conhece. O cristão, ele não anuncia apenas uma religião, ele anuncia uma pessoa, ele anuncia Jesus Cristo. E essa continua sendo a missão da igreja. Não fomos chamados para promover a nossa denominação. Não fomos chamados para divulgar nossa própria imagem. Não fomos chamados para buscar reconhecimento. Nossa missão é apresentar Cristo ao mundo. João Batista compreendeu isso muito bem quando ele declarou, lá em João capítulo 3, versículo 30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Essa também deve ser a nossa atitude, meus irmãos. Quanto menos aparecer o homem e mais aparecer a Cristo, mais saudável será a missão da igreja. E o Senhor Jesus Cristo, ele prossegue dizendo: tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Aqui encontramos um detalhe, posso dizer extraordinário. O Senhor apresenta a expansão da igreja como um círculo que se amplia. Jerusalém representava o lugar onde eles estavam. Judéia era a região ao redor. Samaria era um território onde existiam antigas barreiras culturais e religiosas.
Os confins da terra representavam todos os povos. Perceba que o evangelho nunca foi planejado para permanecer dentro das quatro paredes de uma igreja. Desde lá do início, Deus desejou alcançar todas as nações. Séculos antes, bem antes, o profeta Isaías, ele já anunciava, lá em Isaías 49:6, pouco é que sejas o meu servo, para restaurarem as tribos de Jacó e tornarem a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. O coração missionário do nosso Deus sempre foi universal. Quando Jesus enviou os discípulos, reafirmou este propósito novamente. Está lá no Evangelho de Mateus 28, 19 e 20. Muito conhecido nosso, muitos sabem até de cor. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Eita glória! Observe aqui, meus irmãos, que Jesus não ordenou apenas que pregassem, ele mandou fazer discípulos. A missão não consiste apenas em ganhar pessoas para Cristo. Consiste em ajudá-las a crescerem espiritualmente. Foi exatamente isso que aconteceu na igreja de Antioquia. Homens e mulheres foram ensinados na palavra, foram fortalecidos na fé. Depois, tornaram-se instrumentos para alcançar outras pessoas. Assim acontece até os dias de hoje. Quem é alcançado por Cristo passa a anunciar a Cristo. Quem experimenta a graça deseja compartilhar esta graça. Quem foi transformado pelo Espírito Santo passa a viver para glorificar ao Senhor. Infelizmente, existe um perigo que toda a igreja precisa evitar. Preste atenção nisso aqui. É possível realizar muitas atividades religiosas e, ao mesmo tempo, perder a dependência do Espírito Santo. Sim. Podemos ter cultos bem organizados, boa música, boa estrutura, tecnologia, excelente comunicação, mas ainda assim faltar aquilo que é indispensável, a presença de Deus. Amados, a igreja primitiva compreendia essa verdade. Antes de tomar decisões importantes, ela orava. Antes de enviar missionários, jejuava. Antes de iniciar novos trabalhos, buscava a direção do Espírito Santo. Veja lá em Atos 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Veja aqui que cena maravilhosa, poderosa, extraordinária. Não foi um homem que escolheu os missionários, foi o Espírito Santo. A missão nasceu no coração de Deus e continua sendo assim, meus amados. Toda obra verdadeiramente espiritual começa quando Deus toma a iniciativa. Nós apenas obedecemos. Isso também nos ensina uma outra lição. O Espírito Santo não apenas envia. Aleluias! Ele não apenas envia, meus irmãos. Ele acompanha aqueles que ele envia. Jesus prometeu. Veja, João 14,16. E eu rogarei ao Pai,
e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Que segurança maravilhosa nós temos aqui nesse texto. Nunca estamos sozinhos. Quando enfrentamos dificuldade, Ele nos fortalece. Quando não sabemos o que fazer, Ele nos dirige. Quando sentimos medo, Ele nos consola. Quando nos falta sabedoria, Ele nos ensina. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, versículo 14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Perceba que a vida cristã não deve ser conduzida apenas por emoções ou impulso. Ela precisa ser guiada diariamente pelo Espírito Santo. Talvez alguém pergunte: como posso depender mais do Espírito Santo? Como? A resposta, meus queridos irmãos, começa na comunhão com Deus. Quem não ora, dificilmente perceberá a direção do Espírito Santo. Quem não lê a Bíblia Sagrada, quem não lê as Escrituras, dificilmente reconhecerá a sua voz. Quem vive distante de Deus não conseguirá discernir a sua vontade. É por isso que Paulo nos exorta, em Efésios capítulo 5, versículo 18, mas enchei-vos do Espírito. Observe que este verbo está no presente contínuo. Como diz o nosso amado pastor Douglas Batista, lá no Zebov, em Nova Serrana. Ele gosta muito dessas regras gramaticais, não é verdade? Isso significa que não basta termos sido cheios um dia. Precisamos buscar diariamente esta plenitude. Todos os dias, em cada decisão, em cada desafio, em cada oportunidade de testemunhar. Quanto mais somos cheios do Espírito, mais nós nos parecemos com Cristo. E quanto mais nos parecemos com Cristo, mais eficaz será o nosso testemunho. Eita glória! Ah, meus irmãos, outra verdade maravilhosa é que Deus usa pessoas comuns. Talvez você pense: eu não sei falar, minha fé ainda é pequena, não tenho muito conhecimento. Lembre-se de Moisés. Quando Deus o chamou, o que ele respondeu, meus irmãos? Está lá em Êxodo 4:10. Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E o que foi que o nosso Deus respondeu? Está lá em Êxodo 12, no versículo 12. Vai, pois, agora, e eu serei a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. O Senhor continua agindo assim, meus irmãos. Ele não escolhe aqueles que são mais capazes. Ele capacita aqueles que ele escolhe. Foi assim com Pedro, foi assim com Paulo, foi assim com Barnabé, foi assim com tantos servos de Deus ao longo da história e continua sendo assim conosco. É só você olhar para esse devocional e você verá o quanto o Senhor tem me capacitado. Se você abrir o primeiro devocional e abrir esse devocional de hoje, você vai ver. Talvez a sua Jerusalém seja a sua casa, talvez seja o seu local de trabalho, talvez seja a sua escola, talvez seja a sua vizinhança, talvez Deus nunca o envie para um outro país, mas certamente, meus irmãos, enviará você para alguém. Sempre existe alguém. Sempre existe alguém precisando ouvir uma palavra de esperança. Sempre existe alguém necessitando conhecer do Senhor Jesus. A pergunta não é se Deus deseja usar você. A pergunta, na verdade, ela é:
Você está disposto a ser usado? Antes da gente encerrar esse devocional, que está bem maior do que o de costume, né? Faça uma reflexão. Tenho buscado diariamente a presença do Espírito Santo? Minha confiança está em Deus ou apenas na minha própria capacidade? Tenho sido uma verdadeira testemunha de Cristo? Existe alguém ao meu redor que ainda precisa ouvir o Evangelho através da minha vida? Lembre-se, meus irmãos, sem oração, a missão ela perde a sua força. Sem a comunhão, a missão perde a sua direção. Sem santidade, a missão perde o seu testemunho. E sem o Espírito Santo não há missão verdadeira. Que possamos fazer das palavras do salmista a nossa oração diária. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Salmo 51, verso 11. Que esta também seja a nossa maior preocupação, não apenas realizar a obra de Deus, mas realizá-la na dependência do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo, ele dirige vidas, elas são transformadas, famílias são restauradas, pecadores são alcançados, a igreja cresce e Cristo é glorificado. Aleluias! Esse devocional já ficou muito extenso, né, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor para a gente estar encerrando. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado porque não nos deixou sozinho para cumprir a Tua obra. Obrigado pelo Espírito Santo que nos consola, fortalece, ensina e dirige os nossos passos. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que confiamos mais em nossas forças do que na Tua presença. Renova em nós o desejo de buscar diariamente a Tua direção. Enche-nos do Teu Espírito para que sejamos testemunhas fiéis de Jesus em nossa casa, em nossa igreja, em nossa cidade e até onde o Senhor quiser nos enviar. Que nossa vida glorifique o Teu nome e que muitas pessoas conheçam a Cristo através do nosso testemunho. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amados, que o Senhor o abençoe e o guarde. Que o Espírito Santo fortaleça a sua caminhada, renove a sua fé e faça de você um instrumento útil em suas mãos. Muito obrigado por sua companhia. Se Deus permitir, amanhã estaremos juntos para mais um devocional. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.